glória, pois não há nada igual, não há nada melhor para que se comparar. A esperança viva é tua presença, Deus, tua presença. Eu provei e vi este amor, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Ser inundado por ti, Deus, por tua glória, tua glória. Santo, santo é teu nome. Santo, santo é teu nome. Espírito Santo de Deus, toque no teu coração e no meu coração. Ó Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração neste momento, para que tu, ó Senhor Jesus, venha com teu poder, com tua majestade, com tua glória, com teu amor e com tua misericórdia. E toque no nosso ser nesta noite. Toque no nosso coração. Com teu Santo Espírito. Nos convença, Senhor. Nos convença, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Convença-nos, Senhor, que tu és Rei, Senhor, nos céus e na terra. E que tu queres reinar em nossa vida, na minha vida, na vida de todos que o Senhor trouxe aqui nesta noite. O Senhor quer fazer algo grande, que o Senhor quer fazer algo forte na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão. Para que o Senhor avance no teu santuário, que somos nós. Para que o Senhor alargue a tenda, que somos nós. E o Senhor avance na nossa alma mais uma milha e tome o terreno das nossas vidas
aonde o Senhor ainda não governava, que nesta noite o Senhor venha governar. Porque assim nós te convidamos, ó Senhor Jesus, assim nós te pedimos, assim nós te invocamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos e faz de nós teus ministros. Faz de nós, Senhor, as tuas labaredas, para que possamos incendiar tudo aquilo que é trevas e consumir as trevas em nós e por onde passarmos, que ali seja o teu testemunho e que o fogo do teu Espírito transforme a nós, as nossas vidas, a tua igreja, esta cidade de Novo Hamburgo, este estado do Rio Grande do Sul. Que o Brasil seja testemunho do teu poder, da tua majestade, da tua glória. E todos os joelhos nesta pátria se dobrem a ti, toda a boca confesse a tua autoridade, a tua majestade, o teu senhorio. E o Brasil seja visto como uma terra, como uma pátria que te serve, que te louva, Senhor Jesus. Muda a nossa história, muda a história desta pátria, Senhor. Muda a história, Senhor, dos teus fiéis. Que nós possamos sair, Senhor, da condição de vituperados, de envergonhados, para a condição de um povo que te serve, de filhos que te servem, que te louvam, que adoram o teu nome e bendizem o teu nome nas suas vidas por atitudes, palavras e ações. Em nome de Jesus. Faz de nós tuas testemunhas vivas, tuas cartas vivas, Senhor, escrita por dentro e por fora. Muda o nosso interior, para que no nosso exterior seja vista a tua presença, a tua santidade e a tua glória, Senhor Jesus. Graças nós te damos, ó Senhor. Obrigada, obrigada e obrigada, Senhor. Hoje então é a segunda ministração do seminário Aprendendo a Ser Servo. E eu lembro que há um tempo atrás, há mais de um ano, foi ministrado aqui nessa igreja sobre consagração e sobre serviço, sobre o que é ser servo. De uma forma um pouco diferente, não com esse título, mas falando da consagração. O que é um servo? O que é um filho? O que é um vaso consagrado a Deus? E como Deus é o nosso Pai, nos ama, Ele sempre renova isso em nós. Ele fala de novo aquilo que a gente ainda não entendeu, aquilo que a gente ainda não recebeu. E Ele fala de formas diferentes, para cativar o nosso coração e para nos levar ao arrependimento, para que haja mudança, para que haja transformação. E o Senhor tinha me dado hoje o Salmo 119 para orar algumas palavras com os irmãos e testificou que foi a primeira palavra a ser orada aqui essa noite. Começou com o Salmo 119. Queria convidar os irmãos para nós abrirmos lá o Salmo 119, 1. Vamos fazer um orar-ler? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os meus mandamentos, em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Agora vamos lá para o versículo 125. Sou tua serva. Dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Amém. Aqui o salmista ele começa engrandecendo a palavra de Deus e dizendo que ele observa os mandamentos de Deus e que ele cumpre todos eles, né? Busca cumpri-los todos eles. Mas aí a gente vai lendo, o salmista começa a ser iluminado por Deus e ele começa a se dar conta de que ele não consegue viver e que ele precisa que Deus dê entendimento, que Deus o dê força, que Deus o ilumine, para que então ele possa cumpri-los à risca. Aí ele pede no versículo 126, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Muitas vezes eu li esse versículo olhando para fora, vendo onde a lei do Senhor estava sendo transgredida fora de mim. Através de outros irmãos, através daqueles que se diziam seguidor e não seguiam. Mas hoje, quando eu estava buscando o Senhor e meditando, Deus me mostrou que o salmista, depois de uma longa caminhada, ele já estava lá no versículo 126, ele já estava há bastante tempo orando e falando com Deus. Deus começou a iluminar ele e começou a mostrar que ele não conseguia, que ele não cumpria. E aí ele aprendeu a orar e começou a orar de acordo com a simplicidade que Deus quer achar em nós, com a mansidão e com a humildade. Porque aí ele começou a orar e dizer, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo reto os teus preceitos. Eu aborreço o caminho da falsidade. Tu aborrece também, não é, irmão? Tu não queres andar no pecado. Eu não quero andar no pecado. Mas quantas vezes a gente peca e cai? E toda vez que a gente cai, é para Deus nos lembrar quem somos e aonde estamos firmados e de quem dependemos. Porque toda vez que nós nos levantarmos e nos gloriarmos de uma vitória de Deus na nossa vida, nos gloriarmos em nós, o próximo passo vai ser a queda. Porque tudo aquilo onde o Senhor nos colocou de pé, Ele nos mantém em pé. E nós não podemos nos gloriar em nós, mas nos gloriar no poder dEle em nós. Quando tu está de pé numa área da tua vida que tu não está enlaçado e sujeito, escravo do pecado, ali Jesus está de pé, te segurando em pé, te mantendo em pé. E Ele é que está reinando. E Ele é que é Senhor e é todo-poderoso. E tu continuas sendo o mesmo vaso que tu eras antes. Mesma fragilidade. Só que aquela natureza que te dominava foi dominada pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aí quando nós nos gloriamos que ali o Senhor venceu e que ali o Senhor está me mantendo em pé. Não que eu seja alguma coisa, mas Ele me ama e Ele é rico em misericórdia e rico em poder. Mas quando nós olhamos para uma área da nossa vida e nos vemos de pé, e o Senhor vê que em nosso coração está
nós nos sentirmos vencedores, nós nos sentirmos fortes ali, porque nós vencemos, e nos olhamos para o outro como eu consegui, ele ainda não, ou quantos conseguiram, como eu. Aí é o momento que Jesus se levanta e começa a trabalhar em nós e na nossa vida, para mostrar como nós somos fracos e inúteis. E aí o pior de tudo, irmão, é que a gente cai e não vê. Deus e os outros enxergam, mas a gente fica ali cego, obstinado e arrogante, até que brote no nosso coração o constrangimento do Espírito e o arrependimento, que ainda vai ser uma misericórdia do Senhor. Depois de muito tempo que ele deixou Nabucodonosor pastando, um dia ele permitiu que Nabucodonosor olhasse para os céus e exaltasse novamente o nome do Senhor e se arrependesse do orgulho e da soberba. E aí ele pôde sair da condição que ele estava. Mas a palavra diz que passaram-se 7 tempos, 7 anos, ele ficou obstinado. De uma forma vergonhosa, quem olhava, ele perdeu o reino, ele perdeu a condição de rei. Saiu do palácio, mas ele não sabia que ele estava naquele estado, de um animal comendo erva no campo, e que o orvalho caía sobre a cabeça dele todos os dias. As unhas cresciam, os pelos no corpo, e ele estava de um jeito que ninguém queria se aproximar. Ele não sabia, porque ele não tinha entendimento. Por isso que quando o salmista olha e pede, Senhor, dá-me entendimento, ele sabe o valor que isso tem, porque ele já chegou numa condição na presença de Deus que ele reconhece quem ele é e que ele depende de Deus dar entendimento para ele sair da condição que ele se encontra. E quantos de nós tem áreas da nossa vida que nós estamos como Nabucodonosor, fora do palácio. Perdemos a condição de reinar com Cristo já. E achamos que estamos reinando. E achamos que ainda somos reis, porque não temos entendimento. Porque toda a área da tua vida onde você está caído e soberbo, ali tu está sem entendimento. E nós precisamos clamar para Deus nos abrir os olhos, nos trazer o arrependimento, o convencimento, a justiça se aplique em nossas vidas e nós possamos sair do pecado. Hoje os louvores, foi invocado o nome do Senhor, foi pedido para o Espírito Santo encher este lugar, encher os nossos corações, encher a nossa alma, o nosso espírito, porque é só Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E enquanto o soberbo estiver reinando em nós, nós estamos estultos e sem capacidade de ver. Aí o salmista continua aqui. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece, dá entendimento aos simples. O simples é aquele que depende de Deus para tudo. E se ele está em pé, ele cuida, porque ele sabe que é Deus que mantém ele em pé. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer. Será que nós já oramos e pedimos para o Senhor mudar as coisas que estão fora da posição dele na nossa vida? Ele se voltar para nós e ter piedade de nós, segundo ele costuma fazer aos que amam o nome dele? Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Se os nossos pés estiverem firmados na palavra, o pecado não nos domina.
Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Então, quando o rosto de Deus resplandece sobre nosso rosto, sobre a nossa face, diz que a nossa face se aformoseia, se enche de luz. Porque quando nós conseguimos ver a luz de Deus, as trevas em nós são destruídas. Aí ele fala aqui no 39, o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esqueceram da tua palavra. Aquilo que nós lutamos diariamente dentro de nós não pensa na palavra de Deus e não quer exaltá-la. Esses são os nossos adversários. Esses são os verdadeiros inimigos que nós temos. Mas o salmista continua, puríssima é a tua palavra. Por isso, o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. Ele reconhece a condição de fraqueza dele, de pequenez. Mas ele não esquece da palavra e deseja ardentemente que ela venha a ser viva na vida dele, de observá-la e de vivê-la. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Agora eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos lá em Romanos 12. Vamos orar, ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós começamos a conhecer a verdade, que é Cristo, nós começamos a crescer. Nós começamos a andar com a verdade, nós começamos a crescer na graça. Jesus diz lá, né, que Ele é o pão. Ele é o pão que veio dos céus e que dá vida ao homem. Esse pão que Jesus fala ali, que nós nos alimentamos através da sua palavra, que é Ele, é também a natureza de Cristo. Jesus, homem, uma natureza santa, uma natureza reta, humana, que pode nos dar a vida. Jesus não era como pão, algo intocável. O pão que Ele nos dá de comer foi aquilo que Ele viveu, um homem, um ser humano, sem ruga, sem mácula, sem defeito algum. Um cordeiro santo, perfeito para o sacrifício, que podia alimentar e dar vida. A natureza de Cristo através do pão é o que vai vencer o pecado em nós. Mas se eu não comer do pão, se eu não invocar a natureza dele para dentro de mim, quanto tempo nós vamos ficar sujeitos ao pecado? Escravos dele. Porque as palavras de Cristo são espírito e são vida. Ele disse, né, que as minhas palavras são espírito e são vida. Então esse pão, ele entra para nós com essa nova natureza. Mas essa vida que nós ganhamos através do pão tem que se manifestar através do Espírito de Deus em nós, em vida. Então Cristo vai manifestar a vida dele na tua vida e na minha. E aquilo que você for vencendo, é Cristo vencendo em ti.
Aquilo que Jesus mudar em ti, foi Ele que fez, foi Ele que mudou. De forma que nós não temos como nos separar dele. Porque eu sem Cristo não sou nada, não posso nada. Ele diz lá em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Então, como é que eu vou querer me desligar de Cristo e ser um sábio conhecedor da palavra e andar nos meus conceitos e entendimento dela? Achando que eu consigo ficar livre do pecado. Porque agora eu conheço, porque agora já sou um doutor da lei. E o diabo não consegue me enganar tão fácil. E aí nós olhamos para a nossa condição e dizemos, mas aqui eu já venci o pecado. A gente até diz, Jesus venceu em mim. Mas tu se sente vencedor ali. E começa a se apartar daquele Senhor que vence por ti. E quando o inimigo bate na porta, é Ele que atende e repreende. E é Ele que mantém o inimigo longe de nós. O nosso resistir ao diabo é a nossa unidade com Cristo. É o quanto eu dependo de Cristo e invoco Ele. Porque toda vez que eu me levanto para fazer, toda vez que eu me levanto para espantar o diabo, sem Cristo, o diabo é mais forte e poderoso para derrotar um homem que anda em si mesmo. Porque o homem que anda em Cristo, ele clama e pede para o Senhor ir adiante dele. Ele clama e pede para o Senhor abrir a porta e para o Senhor repreender o inimigo à porta. E as palavras de Cristo, que vão sair da tua boca e da minha, é que vai falar com aquele inimigo. E ele vai ser derrotado. Diante das circunstâncias na tua vida, que tu tens dificuldade, ali é Cristo que vai fazer, é Cristo que vai falar. E Cristo vai nos dar a vitória. O Senhor tinha falado muito e tem falado muito comigo sobre a murmuração. Que quando a gente tem dificuldade para vencer numa área, a gente toma dois caminhos. Ou a gente se entrega para Cristo e clama, ou a gente murmura e se lamenta com Deus. E se lamenta para Deus. E se nós formos ler o livro de Jó e meditar nele, Jó se lamentou. Mas Jó, quando ele começou a reconhecer a fraqueza dele, a dependência dele em Cristo, as lamúrias, as lamentações cessaram. E ele viu Deus na sua vida. E começou a andar com Deus e ele disse, Deus, agora eu te conheço, te vê. Deus estava perto dele. E Deus deu a vitória na vida dele. Agora, quando nós começamos a murmurar porque nós não conseguimos fazer, porque nós não temos força, a gente está que nem Jó. E às vezes a gente fica que nem o povo que estava no deserto, que era para ter ficado 40 dias, ter passado, atravessado o deserto todo em 40 dias. Eles levaram 40 anos. Aquilo não transpõe na tua vida. Porque tu achas que tu é capaz, que tu te esforça mais um pouco. Acha estratégias, métodos. E ora como se Deus fosse te dar a capacitação de fazer e se livrar daquele ajuste que está na tua vida e na minha, que é para nos aproximar na dependência de Deus. Toda dificuldade que nós vivemos no nosso dia a dia, ali é porque Cristo não é o meu Senhor naquela área. E ali eu tento ser Senhor de mim mesmo. Aplicar tudo que eu sei, aplicar tudo que eu já busquei, as experiências que eu tenho. E sem querer a gente quer reinar. Nem se percebe que está querendo reinar no lugar de Cristo. Porque eu sei o que é o melhor, porque eu sei qual é o momento,
o meio, o modo. E aí nós sutilmente deixamos de crer em Deus e passamos a agir. Quando Jacó se agarrou à perna do anjo e pediu para o anjo abençoar ele, Deus disse que o anjo feriu a coxa dele, né? Para ele nunca mais esquecer que ele estava caminhando em si mesmo. E aí Deus deixou ele de um jeito que ele rengueava a perna, né? Que ele tinha dificuldade de caminhar. Deus deixou uma marca ali para ele não esquecer mais. Tu andavas por ti mesmo, na tua força. E eu quero dar os teus passos. Eu quero que tu andes por mim. E às vezes nós estamos com uma marca na coxa. E andamos mancando. E não vemos que é nós que estamos contendendo. Deus já nos abençoou. Deus quer derramar a bênção dele. Mas quer que os teus passos e os meus sejam na dependência dele. Ele caminhando aqui na terra através de mim e de ti. Ele falando aqui na terra através de mim e de ti. As mãos dele fazendo. Mas aí o que nós fazemos? Acabamos emprestando o nosso corpo para o inimigo. E aquilo que era para ser santuário de Deus torna-se num altar, num templo que foi invadido pelo inimigo. Eu vou dizer para os irmãos anotarem aí, para lerem em casa depois, porque nós não vamos ter tempo para isso. 2 Crônicas 24. 2 Crônicas 24 conta a história de um rei, Joás. Deixa eu só abrir ali que eu quero... Eu vou relatar essa história, depois os irmãos leem em casa e meditem nisso. Joás foi um rei que foi segundo, ele fez as coisas segundo o coração de Deus. Ele fez o que agradou a Deus, diz aqui. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Então ele tinha um profeta, um sacerdote, que ajudava ele no ministério. Esse profeta hoje está dentro de nós. E ele, quando ele começou a reinar, o templo de Deus tinha sido invadido pelos inimigos e estava destruído. Tinha muita coisa assolada dentro do reino, do templo, que precisava ser refeita. E aí ele trabalhou, 40 anos do tempo que ele reinou, ele trabalhou para reconstruir o templo de Deus. Diz que já tinham passado 23 anos e os sacerdotes, os levitas, ainda não tinham feito o que Joás tinha mandado. Que era se esmerar, arrecadar dinheiro, arrecadar provisões para a retificação do templo. 23 anos depois ele chamou de novo os levitas, Joiada, e os demais sacerdotes, e perguntou, mas por que o templo ainda não está pronto? Porque eles não estavam dando tudo de si e não estavam arrecadando o suficiente para a edificação da obra. Aí ele fez um novo chamado para o povo e o povo se colocou na posição de obedecer e começaram a servir com inteireza de coração e reedificar o templo do Senhor. Só que depois veio um inimigo. Antes disso veio os príncipes conversar com Joás e convenceram Joás de que eles estavam passando a terra, o reino de Israel estava passando, de Judá estava passando por uma crise, e que aquela crise era porque eles só estavam orando para Deus, porque eles não oravam para outros deuses. E levou Joás a voltar a idolatrar. Os príncipes convenceram Joás de que só a oração a Deus e a dependência de Deus não bastava, que ele tinha que se mover e fazer mais. E aí ele ouviu os príncipes e começou a agir daquela forma. Começou a tentar resolver o problema com os invasores, até que Zacarias, filho de Joiada, Joiada já havia morrido, Zacarias era o sacerdote da época,
começou a profetizar em nome de Deus, e os outros sacerdotes também, dizendo que Deus ia julgar eles severamente, se eles não se arrependessem, não se voltassem só para Deus. Aí Joás viu que o negócio estava muito forte, que ele ia ter que abrir mão de muita coisa na vida dele, que ele já tinha voltado ao pecado, então já estava bom como estava, porque daí ele ia arrumar encrenca. Imagina, todos os príncipes iam vir se de volta, tiveram uma reunião com ele, convenceram ele do pecado. Ele ia ter que retroceder tudo de novo. E o povo, e ele já era querido. Aí o que ele fez? Foi pelo caminho mais fácil, mandou matar Zacarias. Diz que o Zacarias estava entre o pórtico e o altar, e ele mandou matar Zacarias. E o julgamento desse rei foi tal que ele foi ferido pelo inimigo. O inimigo invadiu, segundo a profecia de Zacarias. Ele foi ferido, diz que gravemente, mas não era mortalmente, gravemente. E foi morto pelos próprios servos dele, os companheiros os do reino dele. E foi enterrado em Jerusalém, na cidade de Davi, mas junto com os pais dele, não aonde os reis eram enterrados. E isso nos marca, irmão, porque Joás, ele viveu 40 anos servindo a Deus. Lá no finalzinho, ele caiu. Ele retrocedeu à vida antiga de pecado, que ele vivia até antes de começar a reinar. E o sinal na palavra dele não ter sido enterrado onde os reis eram enterrados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É porque ele perdeu o reino, as bodas, não a salvação, mas ele perdeu a oportunidade de reinar com Cristo. E o servo hoje está sendo convidado para ouvir e se arrepender e retroceder. Deus tem falado ao meu coração e tem falado com a igreja que aquele que ama Jesus ouve as palavras de Jesus e a segue. E nós dizemos que amamos Jesus, professamos o nome dele, conhecemos a palavra, recitamos, queremos ensinar outros. Mas eu estou vivendo? Aquilo que Jesus já falou comigo, eu já mudei? Eu já toquei lá na pedra que me dói, no calo que me dói, para mudar, para tirar o pecado da minha frente, por amor a Cristo? Porque nós só vamos vencer se nós formos até o fim, sermos fiéis até o fim, e a salvação da nossa alma for batalhada até o fim. Se agarrar a Cristo até o fim, aí sim, nós reinaremos com Ele. Tu podes não ser perfeito, mas se tu está lutando contra o pecado, tu já está agradando a Deus. Porque não sou eu, não é você que vai vencer o pecado. É o teu querer, é o teu desejo ardente. Porque você abomina, como o salmista disse. Ele abominava os arrogantes que não amavam a palavra de Deus, os decretos de Deus, a lei de Deus. E a lei não mudou. Jesus disse que veio para cumpri-la. E a nova lei hoje, a lei do Espírito e da vida, o Senhor fala dentro de nós. Fala através da pregação na igreja, fala através dos louvores, fala através da inquietação que o Espírito traz dentro do meu e do teu coração. Porque Ele te mostra, Ele te constrange. Só que a vida é Deus que vai te dar, que vai me dar. E eu tenho que clamar por essa vida. Pedir para Jesus. Irmãos, o Senhor tem me mostrado assim, ó, não há pecadinho e pecadão. O pecado da arrogância, do orgulho, da soberba. O pecado de sermos irrepreensíveis, nos sentirmos irrepreensíveis. Ninguém pode nos chamar a atenção, nos repreender, que a gente se ofende.
não aceitamos. Pecado da obstinação. Pecados de mãos. Nós conhecemos a palavra. Como é que nós vamos estar pecando nisso? Pecados de coração. Jesus disse que essa lei do Espírito da vida, eu vou dar um exemplo aqui que o Senhor está me trazendo agora, mas só olhar para uma mulher com desejo indecoroso no coração, tu já pecou com ela, tu já adulterou com ela. Isso quer dizer que a lei é mais fina, é mais alta, é mais sublime. E se nós já tínhamos dificuldade de alcançar a lei da letra, a lei que só tinha justiça, mas não havia graça para vivê-la, como nós vamos alcançar a lei do Espírito e da vida, se nós não clamamos pela graça do Senhor? Se nós não chegamos clamando nem o arrependimento, seguimos obstinados e nos justificando em nós mesmos. Como eu vou ser um servo fiel? E como eu vou ir com Cristo até o fim? E como eu vou achar que vou reinar com Cristo? O Senhor alertou lá em Joás, que Joás e o povo se arrependessem, saíssem do pecado da idolatria. Uma das traduções que eu li essa palavra dizia do adultério. E adultério contra Deus é tudo aquilo que está entre você e Deus e que te vence. Porque tu não clamas, porque eu não clamo. E Joás, os príncipes e o povo não se arrependeram e escolheram matar o profeta. E esse profeta hoje está dentro de mim e de ti. Quantas vezes nós estamos matando o profeta dentro de nós, não querendo ouvir, mandando ele se aquietar? Saia daqui, não pregue aqui. Tem uma tradução também que fala que o profeta foi mandado pregar longe. Amós também, Amós 7. Amós foi pregar e avisar o povo do pecado. Foi mandado ir para outra cidade. Porque aqui ele estava perturbando. Só que se nós ficarmos dizendo para o Espírito, para o profeta parar de falar em nós, parar de nos molestar, de nos chatear, porque vemos que está tudo certo, é o Espírito de Deus que perde ou sou eu? Quem perde? Nós perdemos e corremos o risco de perder o reino. Porque, irmãos, Deus não tem preferências, Deus não abre exceção e Deus não muda. Nós ouvimos aqui quarta-feira. Porque Deus não muda, nós não somos consumidos. Deus não vai mudar a palavra dele por mim, por ti, por ninguém. Porque Deus não muda. Se hoje Deus viesse buscar a sua igreja, Jesus viesse nos buscar, nós iríamos para o reino? Como eu estou vivendo, como tu estás vivendo, nós iríamos? Ou nós achamos que Jesus ia dizer, não, mas olha lá, Joás fez um templo para mim, viveu 40 anos para construir aquilo, você também, tu evangeliza, tu faz a obra nos asilos, tu prega, tu ora, tu é intercessora, tu é levita, tu... Não, imagina, olha as obras. Só que os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quais são as obras de Deus para que nós as façamos? E Jesus respondeu para eles, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E quem crê em Jesus Cristo, como é que não obedece Ele? Eu creio que Ele morreu por mim na cruz e ressuscitou. Eu creio que Ele tem o poder de me dar vida, salvação, justificação e redenção. Mas aí quando Ele manda eu abandonar o pecado, eu não creio. Não, peraí, Jesus.
Não é bem assim, também não é tão pecado. Os tempos hoje são outros. Jesus não mudou. A santidade dele não mudou. Aquilo que era abominável para Deus continua sendo. E eu e você, precisamos ouvir o nosso coração, ir para a intimidade com Deus e perguntar: Senhor, aonde eu estou resistente? Aonde eu não quero abandonar as minhas velhas práticas, os meus pecados, para te servir? Aonde eu não estou deixando ser edificada como um servo? Aonde eu não estou aprendendo de ti? Porque isso se manifesta na nossa vida, onde a gente não tem vitória. As áreas onde a gente não tem vitória, ali é porque tem um outro Senhor imperando na nossa vida. E Jesus não divide o trono. Ou tu coloca Jesus para reinar na tua vida, chama Ele, invoca Ele e clama por Ele, para Ele reinar na tua vida e na minha. Ou Ele não invade. Ele não arromba. Porque Ele nos deu um direito chamado livre-arbítrio. E o que te faz escolher por Cristo, o que me faz escolher por Cristo, é o amor por Ele. Então, se tu olha para ti e vê que está faltando amar a Cristo, pede amor. É dom de Deus. Não está alcançando obedecer? Pede a graça. Ela está aí para isso. Para te suprir, para me suprir, para nos fazer alcançar. Porque quando eu invoco a graça de Cristo, eu invoco o Espírito que dá a vida. E Ele vai viver em mim, vai viver em ti. E Ele vai nos fazer obedecer. Porque é Ele reinando, é Ele vivendo, é Ele agindo, é Ele falando, é Ele respirando. E aí tu prova do ser nova criatura. Que Paulo falou. Se viver que agora vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que Paulo pode ter dito isso? E olha quem foi Paulo. Perseguidor da igreja. Ele estava junto com os que assassinavam os crentes, os cristãos. Diz que ele segurou a capa. E como é que ele chamou e disse: agora o viver que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele reconhecia quem ele era. E o quanto ele dependia de Deus, e ele não se engrandecia diante dos outros. Quando ele chegou lá para falar: porque eu não prego a voz com espírito, com sabedoria humana, com eloquência humana, com persuasão humana, mas quando eu prego e Deus me usa, é com o poder do Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai convencer vocês, é Ele que vai agir em vocês, é Ele que age em mim, é Ele que age nesta casa. Mas nós temos que nos abrir para Ele nos curar, nos libertar e nos tirar da velha vida, da mesmice, do eu viver em lugar de Cristo. Quando perguntaram para Deus, ainda minha filha ontem perguntava, né, sobre o nome de Deus. Quando Moisés perguntou: mas e quando eu for anunciar de ti, o que eu digo? Vamos me perguntar quem é o Deus que me mandou aqui. Deus respondeu para Moisés: o eu sou. Ele é. Só que na tua vida e na minha, quem é? Ah, porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito, porque você vê, eu tenho essa dificuldade, porque eu sou assim mesmo. Então tem um outro eu sou, que não é Deus. E nós temos que mudar isso. Nós temos que abrir o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida, para o eu sou reinar em ti, reinar em mim. Aquele Deus lá, que chamou Abraão, abençoou Isaac e Jacó, tem que estar reinando em ti e em mim. Aí nós seremos servos. Não, nós somos servos que não servem e não servimos para nada, a não ser para trabalhar, para atrapalhar a obra de Deus,
atrasar a obra de Deus na vida do outro e simplesmente paralisá-la em nossa vida. Porque Deus não força, irmão. Deus convida. Aquele mesmo convite que Deus faz lá em Isaías, para quem tem fome, tem sede, venha e compre, beba da água. Compre ouro para si, colírio para os seus olhos. Esse mesmo Deus que convidou lá, nos convida hoje. Não nos impõe, Ele nos expõe o caminho e nos convida a segui-lo. Mas para eu seguir Cristo, eu tenho que mudar coisas na minha vida que não estão de acordo com Ele e com a palavra dEle. Porque como é que eu vou testemunhar se eu não tenho vida para testemunhar? Não adianta eu falar. Porque quem tem que falar em mim e por mim, através de mim, é Jesus. Quando tu fores, é Jesus que vai. Quando tu falares, é Jesus que fala. Porque aí Ele vai liberar a unção da cura, a unção da libertação, da transformação, do arrependimento e do convencimento. Então nós temos que dar lugar para Jesus reinar em nós, na nossa vida. Convidá-lo. Senhor, aqui eu estou caído, eu sou fraco e eu não consigo. Mas Tu já venceu. Tu és o pão que dá vida. A Tua natureza é sem pecado, é sem mancha, é sem mácula, é sem defeito algum e é cheia do Teu Espírito. Cheia de mansidão e humildade. É dessa natureza que eu quero comer. É dessa natureza que eu quero beber. É dessa natureza que eu quero me encher. Vive aqui em mim, Senhor. Vive nessa área da minha vida. Tu vai dando as áreas da tua vida para Jesus. Mas não esqueça, irmão, que se tu se achar grande e poderoso ali, tu cai e nem vê. E tu fica caído, como Nabucodonosor, sendo espetáculo para os outros, mas sem saber que está sendo. Amém? Sinto que quarta-feira Deus falou muito com a igreja para nos levar a um arrependimento. E eu temo, irmãos, um julgamento sobre nós. Que nós venhamos a nos arrepender naquilo que Jesus tem falado ao meu coração, ao teu coração. Só tu sabes o que Jesus falou, em que área Ele te mostrou. E se tu não viu, vai orar e vai pedir. Para que ali Jesus avance, levante o cetro de governo dele e reine. E quando o julgamento passar, não te achar fora da posição. E a tua posição é qual? No esconderijo do Altíssimo, debaixo da mão poderosa de Deus. E não se exaltando, não se vangloriando, e não dizendo tudo que tu já faz e tudo que tu já é, mas dizendo: aqui o Senhor me acudiu, me livrou e me deu salvação. Amém?